Olá Animakers, sejam bem-vindos à nossa série de tutoriais Blender Basics Brasil. No vídeo anterior você aprendeu um pouco sobre as janelas do Blender. Eu me chamo Renato Monteiro e neste vídeo nós vamos continuar aprendendo um pouco sobre a interface do Blender. Você tem 5 segundos para se animar porque a gente já vai começar. Então pessoal, conforme a gente já viu no vídeo anterior desta série, é possível que a gente faça algumas adaptações e customizações no layout da interface do Blender para que a gente possa trabalhar a nosso gosto. Por exemplo, eu vou dividir essa tela aqui ao meio. Agora sim eu tenho duas janelas, mas vamos supor que eu quero uma janela aqui com, por exemplo, uma UV Editor. E aqui eu quero dividir essa janela aqui em duas, utilizando essa janela de cima como uma Shade Editor, por exemplo, e vou manter a viewport aqui. O que acontece? Quando a gente faz todas as customizações para que a gente possa utilizar o Blender, é preciso que a gente salve esse arquivo para toda vez que a gente abra o Blender novamente, ele já esteja configurado dessa forma que a gente deixou ele aqui, tá vendo? Então para isso a gente vai vir nesse botão aqui, o File, na verdade nesse menu File, vir até aqui Default e Save Startup File. Vai pedir uma confirmação aqui de OK, você vai clicar e pronto. Se você fechar o Blender agora e iniciá-lo novamente, ele vai começar exatamente como está aqui. E como é que a gente faz para resetar esse layout para ele ficar do jeito que veio quando a gente fez o download e a instalação dele? A gente vai clicar no menu File novamente, até Default e Load Factor Settings. A gente clica aqui, mais uma confirmação e pronto. Ele carregou as configurações de quando o Blender foi instalado, só que para isso você vai precisar salvar novamente. Então você vai vir em File, Default, Save. Pronto. Quando você fechar e abrir, o Blender vai estar assim novamente. O ideal é que você trabalhe com um novo workspace aqui em cima para você não alterar esses workspaces que já estão configurados aqui. E para isso talvez seja importante que você clique aqui nesse pequeno maisinho. Vai aparecer uma lista e você pode escolher algum workspace para poder configurar. Eu vou escolher, por exemplo, Animation. Vai aparecer esse aqui, ele está exatamente igual esse aqui. Eu vou renomeá-lo aqui, por exemplo, para meu workspace. Feito isso, ele vai estar assim e eu vou só como exemplo juntar essas duas janelas aqui. Ele vai estar ligeiramente diferente desse workspace aqui. Eu poderia então estar fazendo diversas customizações e personalizações nessas janelas aqui para que a interface fique do meu gosto, para que eu possa trabalhar de uma forma mais agradável. E para que esse workspace seja carregado assim que eu abrir o Blender, eu preciso salvar o Startup File novamente. Então eu vou clicar em File, Default e Save Startup File. Pronto, toda vez que eu abrir o Blender, eu terei o meu workspace carregado aqui entre os diversos workspaces já nativos do Blender. A maioria das customizações que a gente vai poder fazer no Blender se encontra aqui no menu Edit e em Preferences. Vai abrir essa janela aqui, vamos maximizá-la e pronto, aqui a gente vai poder fazer algumas configurações e customizações no Blender. A primeira coisa que a gente pode fazer é traduzir o Blender. Para isso você vai vir até esse checkbox e marcá-lo. Por padrão, apenas as dicas estão habilitadas para serem traduzidas. As dicas aparecem quando você passa o mouse em algum elemento ou caixa do Blender, então ele vai aparecer traduzido aqui. Se você quiser traduzir a interface do Blender, esses outros elementos aqui, você vai ter que clicar nessa caixinha aqui também. Olha o que vai acontecer. Os elementos foram traduzidos. Eu recomendo que você deixe essa opção desmarcada, porque é importante que você adquira o conhecimento do jargão e também do vocabulário de computação gráfica. Então é melhor que você deixe as coisas como estão, porque muitos tutoriais
que você vai encontrar na internet não são traduzidos, eles usam o inglês como padrão. Muito interessante também são os temas. Clicando aqui, você poderá clicar nessa caixinha aqui e adicionar novos temas. Por exemplo, está com o Blender Dark, eu vou clicar aqui e vou escolher, por exemplo, o Mística. Vamos fechar aqui para ver como ficou. Viu que ficou um pouco esverdeado, ficou uma aparência bem diferente. Vamos voltar lá e escolher mais um, só para a gente testar. Eu vou clicar neste Energy. Olha como ficou, bem amarelado. Então você poderá fazer essa alteração aqui, escolher o tema que você mais se agradar. Lembrando que a maioria desses temas não vai vir por padrão, geralmente vai vir o Blender Dark ou o Blender Light, mas vocês poderão fazer o download de outros temas e instalá-los, simplesmente clicando neste pequeno botão aqui. Só como exemplo, eu vou instalar um tema que eu deixei separado aqui. É o tema Age. Vou clicar nele e instalar. Pronto, ele já vai estar aqui na lista para eu poder escolhê-lo entre os outros. E ele ficou mais ou menos dessa forma. Interessante, né? Eu vou tirar ele, vou voltar ao padrão para a gente poder continuar esse vídeo. E pronto, voltamos então ao tema padrão do Blender. Vamos voltar então lá, pessoal, no painel de preferências para ver outras opções de customização para o Blender. Se você clicar aqui na guia Input, você vai ter algumas opções interessantes para customizar o Blender também. Uma delas é o Emulate Numpad. Se você clicar aqui, você vai emular o teclado numérico para notebooks. No caso, para notebooks que não tenham o teclado numérico, você precisará utilizar aqueles números de 1 a 0 que ficam na parte de cima do teclado. Então, se você marcar essa opção, eles vão funcionar como se fosse o teclado numérico. Uma outra opção interessante também, se você estiver utilizando um laptop sem mouse, é clicar nesta opção aqui, ó, Emulate 3-Button Mouse. Ao clicar nessa opção, pessoal, quando você utiliza o touchpad do notebook, se você clicar Alt e clicar com o botão esquerdo, vai ser como se você estivesse utilizando o botão do meio do mouse. Então fica aí uma dica interessante para quem está usando o laptop sem mouse. Eu vou desmarcar essas duas opções e vou mostrar uma outra coisa interessante agora. Uma outra opção interessante é essa aqui, ó, Continuous Grab. Por padrão ela já vem marcada e tem a seguinte funcionalidade. Se você precisar movimentar algum objeto aqui dentro da sua cena, pode ser que o seu cursor fique travado nos limites da janela. Pode ser aqui, aqui ou aqui mesmo no limite da interface. E quando você deixa habilitada a opção Continuous Grab, ele fica dando loops. Quando o seu cursor chega no final, ele aparece aqui no começo. Então, quando você atravessar essa área aqui, ele vai aparecer aqui. Vou mostrar para vocês, olha. O cursor então, pessoal, fica dando estes loops aí para facilitar a movimentação e a navegação aí dentro do Blender quando essa opção Continuous Grab está marcada. Se ela estiver desmarcada, o que vai acontecer é o seguinte: quando o cursor chegar no final, ele não vai mais, ele vai ficar limitado pelas fronteiras aí da interface. Então deixe essa opção Continuous Grab marcada para ter essa funcionalidade aí, favorecendo a manipulação dos seus objetos na tela aí. E aqui em Keymap, pessoal, vocês vão ter os atalhos do Blender. Por padrão já está aqui nas configurações de Blender. Existe a opção também compatibilidade da indústria, né? Em que os atalhos vão mudar para se adaptarem melhor aos diversos outros softwares do mercado. E tem a opção também de carregar aqui as opções de atalho das versões antigas, das versões 2.7 para trás. Por padrão, eu vou deixar aqui na opção Blender, já que a gente está utilizando a versão 2.8. E vocês poderão estar navegando aí também entre essas diversas guias aqui, se vocês quiserem encontrar algum atalho específico do Blender. Obviamente que é melhor que vocês baixem algum PDF aí na internet, que tem vários disponíveis, onde tem resumido aí os principais atalhos que talvez você precisará utilizar. E para fechar, pessoal, todas essas alterações que a gente fez aqui precisam ser salvas também. Da mesma forma que a gente, ao criar um layout aqui, a gente precisa salvar aqui em Default, a gente precisa salvar essas preferências também. E isso é feito aqui, nessa pequena listinha aqui, nesse pequeno hambúrguer que a gente chama, né? Você clicar aqui,
vão aparecer as opções Save Preferences. Basta você clicar aqui e pronto, já está salvo. Talvez seja interessante você vir aqui no hambúrguer e deixar habilitada a opção Auto Save Preferences, para que você não precisa vir aqui toda hora que fizer alguma modificação e salvar as preferências. Se você deixar habilitado, todas as alterações que você fizer serão salvas automaticamente. E para carregar as opções e as configurações de fábrica, basta que vocês cliquem aqui e venham até essa opção aqui, Load Factory Preferences. Assim as opções do Blender de quando você baixou e instalou vão ser carregadas novamente e você poderá utilizar o Blender nativo. E na nossa Master Dica de hoje, pessoal, nós vamos aprender como instalar complementos para o Blender. O Blender por si só já é uma ferramenta fantástica e possui diversas opções para você trabalhar com computação gráfica, abrangendo toda a pipeline de produção em 3D. E além das ferramentas nativas do Blender, existem diversos plugins chamados de add-ons para que você possa instalar e ativar para poder utilizar e incrementar muito mais o potencial desta incrível ferramenta que é o Blender. Para isso a gente vai vir aqui no menu Edit e em Preferences, aquele caminho que a gente já conhece, e vai vir até aqui nesta guia Add-ons. Aqui nessa caixinha você poderá estar navegando entre as categorias de add-ons para o Blender. Por exemplo, você poderá escolher aqui animação, ele vai mostrar todos os complementos para animação. Por exemplo, adicionar mesh, ele também vai mostrar. Então você poderá clicar aqui para estar filtrando e navegando aí entre as opções que você está procurando alguma ferramenta para incrementar o potencial do software. Uma ótima dica aí, pessoal, é visitar o site Blender Add-on List, que é esse site aqui. Ele tem diversos add-ons para que você possa fazer o download e instalar lá no Blender. É muito útil para você adicionar outros plugins que não são aqueles que já vêm nativo com o Blender. Muitos add-ons já vêm habilitados no Blender por padrão. E quando isso acontece, você pode ver que ele tem o checkbox marcado aqui. Porém, diversos outros aqui estão disponíveis e não estão habilitados. Para isso, basta que a gente clique nessa pequena caixinha aqui. Vamos escolher um add-on então para a gente fazer um pequeno exemplo. E para isso, pessoal, eu vou filtrar aqui as categorias para adicionar mesh e vou marcar a opção Bolt Factory como exemplo. Esse plugin aqui, esse add-on, é um add-on que faz com que a gente tenha habilitada a opção de adicionar parafusos e polcas. Voltando aqui na 3D View, eu vou adicionar então uma mesh e aqui a opção Bolt, que é um parafuso. Tá vendo? Legal, né? E para mostrar agora como a gente faz para instalar um add-on, eu vou deletar esse parafuso aqui. A gente vai voltar lá no painel de preferências. Eu vou colocar a categoria aqui em todas e eu vou instalar um add-on que eu deixei separado aí. Basta para isso que a gente clique aqui. Eu vou até a pasta onde está o add-on que eu quero instalar. E basta apertar aqui, Install Add-on. Lembrando que você vai clicar nesse formato aqui, ó, .zip. Se você fizer o download de algum add-on, você não vai descompactar. Então você vai clicar no formato zip e apertar a opção Install. Pronto. Vou ativar clicando na caixinha aqui. Esse aqui é um add-on para adicionar pedras, é outro add-on bem bacana. E para finalizar, é preciso que a gente salve nossas preferências novamente, clicando aqui e Save Preferences. Obviamente tem esse atalho aqui para facilitar para a gente, ou você deixa marcada a opção Autosave, conforme a gente já falou. Neste vídeo, você conheceu um pouco mais sobre a interface básica do Blender, além de aprender a fazer uma personalização no programa. No nosso próximo vídeo da Blender Basics Brasil, nós iremos começar a segunda temporada desta série, onde você irá aprender como fazer algumas operações básicas como abrir e salvar documentos, adicionar objetos, além de começarmos a aprender um pouco sobre a 3D Viewport. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí, se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar o sininho de notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!